Pessoal, vamos lá. Já postei lá dentro do Canvas aula 10, tá? A e B. Se der tempo, obviamente, a gente já vai fazer um pouquinho mais, porque nossas aulas já estão acabando, né? Eu não sei se vai dar tempo de eu dar tudo, mas enfim. Vamos lá, então. Então, a gente vai ver essa parte aqui de manutenção de tabelas existentes, mais introdução à programação em Transact SQL aí, tá? Bom, minha máquina virtual, ela demora um pouco mais. Eu já vou carregar aqui. Bom, enquanto vai carregando, vamos iniciar aí, né? Bom, geralmente, quando a gente precisa fazer manutenção, né, em tabelas em produção, o processo é um pouco mais difícil do que a gente construir, na verdade, as tabelas, né? Então, às vezes não é possível a gente já apagar facilmente, porque já vai ter dado existente, não é possível a gente já incluir, às vezes, uma coluna, porque vai ter usuário conectado, enfim, tem uma série de restrições aí que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado na hora de a gente tá mexendo realmente com o banco já ativo, né? Bom, aqui a gente tem um exemplo aqui, né, de colunas calculadas, né? Então, quando eu tenho, por exemplo, isso daqui, ó, né, a gente está tendo o quê? Uma criação de um esquema, fazendo uma autorização para DBO. Create table dentro do meu esquema teste criado, campos calculados, e eu tenho aqui alguns valores. Legal. Então, a gente vai criar esse cara aqui, ó. Vou pegar aqui, como tem bastante slide de código, vai ficar mais fácil fazer dessa forma. Bom, agora eu vou precisar abrir o SSMS aqui de qualquer jeito. Beleza, cancela. ipconfig. Vou tentar dar o conectar com o mesmo IP de antes. Vamos ver se ele vai deixar. Deixou, felizmente. Beleza. Tá? Então, dentro do nosso banco de dados Adventure Works, que é aquele banco de dados padrão mesmo que a gente já tem, a gente vai estar criando agora um esquema aqui teste. Só para dar uma verificada se existe já esse teste aqui, ó. Se existir, a gente vai ter que pegar e apagar. Ó, o teste já existe, tá? A gente já fez essa aula, será? Dos campos calculados, vocês lembram? A gente já passou por essa aula? Deixa eu dar uma olhada nos slides para frente, porque eu já tenho essa tabela aqui, ó. Eu acho que você começou um pouquinho dessa matéria. Já passou? Então vamos ver. Implementando as chaves clustered. Clientes.test. Você não tem o vídeo? Teste.cliente eu tenho, tá no YouTube na verdade, né? Teste.clientes até aqui tem, ó. Vamos abrir lá o YouTube, eu acho que vale a pena. YouTube. Esse cara aqui na library. Eu tenho aqui esse cara. Parte 10. Ó, eu acho que vai coincidir por quê? Porque a última aula que a gente viu foi a parte de backup e restore. Ó. E se a gente tiver essa aula, ela tá lá na aula 7, a criação de tabelas. Pode ser então que esteja alguma coisa aqui. Mas tudo bem, aí eu refaço novamente.
Tá bom. Aqui era a parte ainda de comando ML, ó. Tem a parte de collation. Não teve não, pessoal. Bom, enfim, eu vou pegar e vou apagar aqui então, ó. Vou começar realmente fazendo lá desde as colunas calculadas e depois a gente pega e faz. Bom, vou tentar, se ele não tiver nenhuma constraint, tá? Apagando tabela por tabela. Ó, apaguei as tabelas, mas ainda existe o esquema teste, tá? Se eu for dar aqui, executar esse comando, ele vai aparecer aqui que já existe, ó, tá? Beleza. Criando então na tabela A, no esquema teste, o campos calculados. Ok? Até aqui eu acho que é tranquilo, né? Fazer essa criação aqui de dados, correto? Essa total geral, então, é quantidade vezes valor, menos desconto, mais imposto, mais frete. Então, um campo que se calcula em tempo de execução. Quando você dá o select, automaticamente ele já vai fazer isso daqui para você. Tá? Bom, vamos fazer o que? A parte de inserção de dados desses caras aqui. Então, inserindo dados aqui, ó. Né? Tem os dados inseridos. E aqui eu tenho, então, o campo calculado, ó, né? No total geral, nesse caso aqui, já sendo o que? Efetuado em tempo de execução. Legal. Nesse caso aqui, a gente já tem uma primary key, ó, uma constraint aqui. Tá? Bom, para a gente fazer implementação de primary keys, né, elas precisam ser not null e só pode haver uma chave primária por tabela. A gente viu que o SQL Server 2017 ele está aceitando, mesmo você não definindo not null, que o campo seja a chave primária, né? Isso daí é uma coisa boa porque ele já faz mais automático, mas em compensação, se você não tem ainda, já tem registro incluído com o campo nulo, aí ele já não vai deixar você fazer, né? Quando é uma chave primária também é especificada se ela é clustered ou não cluster, agrupada ou não agrupada. Uma chave clustered, né? O SQL Server armazena em ordem de classificação de acordo com a chave primária. Nem sempre a sua chave primária vai ser a chave clustered. Tá? É aconselhado que seja, mas nem sempre isso pode ocorrer. A chave clustered é a chave mais rápida para que o SQL consiga fazer suas consultas. Como a consulta ela é feita em B-tree, né, árvore balanceada, esse cara, por exemplo, vai ser a referência. Mas eu posso criar uma chave primária que ela não é clustered. E eu posso colocar um outro campo que seja clustered. Né? Por exemplo, quando a gente está criando o nosso cadastro de clientes ou fornecedores, geralmente a gente tem o campo, né, CNPJ ou CPF, sendo campos lá que não podem se repetir e geralmente obrigatórios. Só que eu tenho às vezes também, na maioria das vezes, eu tenho um código mesmo de cliente. Né? Se a gente for criar a tabela normal, create table, né, clientes, ID do cliente, primary key. Isso daí é o mais comum. Eu posso apontar para que o CNPJ ou o CPF seja a chave cluster. Tá? Tem problema o tipo de dado daquela campus? Não. Mesmo solicitando Varchar, tranquilo, string, char, varchar ou int, tranquilo. Você pode pegar e definir isso daí. Quando que eu vejo que vale a pena não fazer isso?
quando você utiliza ela em várias consultas que não é a sua chave primária. Só que é o seguinte, né? Na verdade, não é só quando você utiliza, quando a sua relação também com a sua chave primária para as outras tabelas, elas não têm tanta dependência, que é uma coisa difícil de acontecer. Nesse caso do cliente e fornecedor, tem muita ligação com muita tabela, né? Então, assim, são boas chaves para se colocar como cluster, mas não são boas em termos de relacionamento, porque o código em si você vai relacionar com muitas outras tabelas, tá? Bom, aí vai depender, obviamente, da situação que você for estudar para ver se compensa ou não fazer com que uma chave primária não seja cluster, tá? São raras, assim, cenários que você consegue fazer bem a utilização disso, mas há possibilidade. Dica: a opção padrão da chave primária é ser clustered. Quando uma chave primária clustered é criada em uma tabela que é compactada, a opção de compactação é aplicada na chave primária, quando a tabela é reconstruída. Bom, existe uma parte que a gente não viu ainda, mas quando a gente faz compactação de dados, você vai precisar fazer essa aplicação da chave cluster, né? Entre aspas, novamente, você vai precisar reconstruir isso daí, tá? Não é um comando difícil, é um build. Implementando chave primária, o que a gente tem aqui, ó? Então a gente tem já uma tabela, né? Com esse formato aqui, sem chave primária. Pior que eu já tenho aqui, ó. Então vamos lá. Aqui é uma tabela que provavelmente então vai depender lá de funcionários ou não. São coisas dependentes. Na chave primária aqui, pessoal, cara, eu tenho muita impressão que eu já dei essa aula para vocês. Eu não sei porquê. Quando eu estava fazendo a parte de DDL, pô, Definition Language. Eu lembro que você colocou lá de novo o primer aqui, tenho, mas aqui no vídeo não tá ela, cara, esquisitaço. Bom, enfim, aqui, por exemplo, ó, a gente tem o primary key logo na frente do nosso campo, e aqui eu tenho uma constraint primary key. Vocês lembram a diferença básica entre eles? Primeiro que você consegue dar nome para a sua chave na constraint. Nesse caso aqui, então é na segunda, né? Isso, na primeira ele vai criar com o nome padrão, que é no meio. Exato, então o ID aqui vai vir com o nome do SQL, ele que vai pegar e vai dar para vocês, e nesse caso aqui é você que vai lá e especifica o nome que você quer. A chave composta também precisa ser constraint, senão não tem como. Isso, então no caso de chaves primárias simples a gente tem isso. No caso de chaves primárias compostas, você é obrigado a colocar a constraint aqui embaixo, em vez de ser na frente aí da minha tabela. Você fazer direto ou com alter table? Não, eu costumo fazer direto, cara. Mas depende muito. Eu já fiz projeto, por exemplo, com alter table, porque ele fica mais flexível. Eu crio a tabela e depois eu vou lá e dar um alter table na tabela fazendo a adição da primary key. Tá? Depende muito, muito mesmo. Os últimos projetos eu já não estava nem criando tabela. A gente estava implementando por dicionário. A gente cria um dicionário, uma tabela dicionário. E fazia um Transact SQL, uma rotina de Transact SQL, para ler esse dicionário e ele criar a tabela. Qual que é a grande vantagem? Toda vez que a gente precisasse, aí é um processo, né? Toda vez que a gente precisasse fazer qualquer alteração, primeiro fazia no dicionário, para depois fazer as alterações em código. Você começava a documentar isso daí, né? Então, assim, funcionava bastante desde que você tenha esse processo de sempre alterar o dicionário. Eu, por exemplo, tinha acesso a todo o banco, mas tinha gente que só tinha acesso ao dicionário, então nem as tabelas os caras conseguiam só dar select praticamente. Então, no dicionário eles podiam fazer o que ele quiser. Aí a procedure que rodava baseado no dicionário, ela ia fazer as alterações, né? Era mais legal, mas é trabalhoso. Até chegar isso daí, cara, demora.
E é um dos jeitos de você padronizar a parte de desenvolvimento de banco. Porque banco nessa parte, ela é assim, ela é pior do que desenvolvimento em linguagem de programação. Porque a linguagem de programação em si ainda você tem muito dessa parte hoje de ferramenta, de você pegar, colocar no Git, né? Versionar aquele código. Em banco o pessoal não tem muito essa cultura. Então isso daí obrigou a gente a trabalhar dessa forma. Então cada vez que tinha um alter a gente ia lá e versionava o banco. Logicamente não é tão fácil voltar um banco quanto um código, isso daí não tinha jeito. A gente tinha que voltar a backup mesmo, mas funcionou bastante essa parte de documentação. O que a gente tem aqui, ó, né? Então quando eu tenho alteração já na minha tabela, nesse caso de chaves primárias que eu não tenho a criação deles ainda, ó, RA, nome e código curso. Aqui eu não defini nenhuma chave primária, correto? Temos o que então? O alter table teste aluno, alter column, é aqui que a gente não viu ainda, então, né? Isso daqui a gente não viu. Por isso que a aula, então, começou um pouco igual, mas agora já fica diferente. Alter column RA shard 07 not null. Então, aqui dessa forma, a gente está fazendo alteração em uma tabela já existente. Correto? Alter table teste aluno add constraint pk aluno primary key. Aqui a gente simplesmente está adicionando o quê? Uma coluna, ó. E aqui a gente está fazendo o quê? A gente está adicionando a constraint. Aliás, aqui eu estou alterando a coluna. Por quê? Porque a coluna RA já existe, né? Ó. Eu só estou falando para ela que a coluna já existente é not null aqui, ó. Tá? E aqui a gente está fazendo o quê? Fazendo com que essa coluna RA, tá aqui, ó, seja agora a minha chave primária. Tá? Então, é desse jeito que a gente começa a já fazer manutenção em tabelas existentes. Implementando ainda constraints foreign key, já primary foreign key, são utilizadas para integridade referencial entre tabelas do banco. Eu não sei se vocês já tentaram fazer, pessoal, constraints entre bancos diferentes. O SQL Server suporta em cada instância mais de um banco. Vocês já tentaram fazer isso daí? Esse referencia o banco? Não tem como. Integridade referencial é sempre dentro do mesmo banco. Isso daí é uma pergunta ainda que a Microsoft faz quando você está fazendo a prova de desenvolvimento. Não tem como. A mesma coisa serve para transação. Se você, por exemplo, tem vários bancos que você precisa fazer inserção de dados e um deles falha, não tem jeito de você pegar e abrir um Big Intran para fazer isso daí, tá? As transações, as constraints são todas com o mesmo banco. Se você quiser trabalhar com esse nível de detalhe, é um outro produto que você tem que ir lá e fazer e tratar com ele. Tá? Eu não sei se é o Service Broker, eu não lembro o nome, cara. Mas tinha um que ele fazia isso daí, quando você tinha vários bancos diferentes para tratar transações. Bom, as chaves estrangeiras criam relação pai e filho entre duas tabelas que garantem um valor que não exista na tabela pai e que não possa ser gravado na tabela filha. Né? Para criar chave estrangeira entre duas tabelas, a tabela pai deve ter a chave primária, a qual é usada para transferir a tabela filha. E os tipos de dados entre as colunas devidas devem ser compatíveis, geralmente, então, do mesmo tipo. Se você tiver mais de uma chave primária em várias colunas, se você tiver uma chave primária em várias colunas, todas as colunas devem ser chave pai dessa tabela filha existente, para definir a chave estrangeira. Então, se na minha tabela pai eu tenho uma única primary key com 5 colunas, na tabela filho, no mínimo, para se fazer a referência, são essas 5 colunas também que você vai ter que levar. Tá? Não é uma coisa muito comum. Geralmente, quando eu passo de 2, 3 campos, geralmente a gente começa a criar outra coluna para que ela seja a chave primária, justamente para não ficar relacionando tantos registros assim. Tá? Nesse caso aqui, então, ó, a gente já tem, então, uma tabela teste pedido, correto? Ó, tendo
uma primary key, o código pedido. Tranquilo, até aqui eu já estou criando na própria tabela. Legal. Agora, o que temos aqui? Né? O item tests, itens pedido, tá? Fazendo com que uma constraint chamada pk itens pedido seja o código do pedido e o item do pedido. Dessa mesma tabela, ó, código pedido e item pedido. Porém, ao mesmo tempo, eu tenho uma FK, uma foreign key, né? Itens pedido, código pedido. Estou estipulando aqui, ó, uma foreign key de código pedido. Quem é a chave estrangeira desse cara somente é código pedido, ó. O item pedido é da própria tabela, mas o código pedido vem de outra. Referências, teste pedido de código pedido. Então aqui eu tenho uma constraint de um campo para uma tabela Py. Correto? Então, fazendo esse cara aqui, ó. Executando, completou a minha ação aqui. Bom, vamos agora apagar esse cara aqui, ó. Dar um drop neles. Né? Agora a gente vai fazer a manutenção nela. Esse daqui não. O delete em cascata é o seguinte. Na verdade você tem que habilitar na tabela. Na propriedades vai estar em on cascade, alguma coisa assim. É na chave, se não me engano. Deixa eu pegar um cara aqui, ó. Deixa eu dar o credit card. Keys. Caramba, dele é um tal de delete on cascade. Eu não vou lembrar agora, viu, Lucas? Mas eu vou achar aqui para você depois. Tem a coluna, botão direito, propriedades, extended. Vou dar uma olhada onde que é daqui a pouco, tá? Mas é uma propriedade, ou na hora de você fazer a tabela, você já pode colocar que ela tem deleção ou atualização em cascata. Todos os registros filhos. Se você deleta o pai, você já deleta os filhos todos de uma vez. Não, aí não. Todos os filhos que é debaixo daquela tabela. Se ela é uma tabela de segundo nível, ela deleta terceira para baixo, terceiro nível para baixo. A de cima para de baixo ele tira e a de cima continua. Pode existir... Oi? Da tabela de cima vai ficar. Porque pode existir pai sem filho, mas não filho sem pai. Tá? E tem um negócio que você pode pegar, você habilita ela para deleção em cascata ou alteração em cascata. Na alteração, se não me engano, na parte de alteração, você pode configurar se o valor dele depois de alterado em cascata é 0 ou nulo. Tá? Só que eu não lembro onde que é exatamente. Eu vou dar uma procurada, depois eu respondo para você, tá? Bom, fizemos aqui então uma parte, né? Deixa eu ver. Então vamos criar, demos o drop aqui. Ainda a gente não tinha feito essa parte. Então criamos mais uma vez a teste pedido, ó. Que é esse cara. Agora aqui fazemos mais uma vez a criação da tabela filho sem a nomeação, né, da devida constraint aí, ó. O estranho é que eu nomeei
Ó a constraint aqui, ó. Constraint, PK item pedido, código pedido e item pedido. Aqui a constraint de quem é a chave primária eu fiz. Ah, mas aqui a constraint na hora de fazer relação não, ó. Simplesmente ele está na frente do meu campo. Então aqui eu não nomeio, na verdade, ele. Tá? Mas ele vai fazer a nossa constraint aqui sem problema nenhum. Beleza? Né? O que mais de exemplo que a gente tem aí? Bom, agora finalmente, acredito eu que é a construção sem a primary key, né? Ó. Ainda é com a primary key a primeira tabela. Vamos rodar aqui novamente. Criamos a segunda. A gente vai fazer a criação da primary key, mas sem a constraint de relacionamento, sem a foreign key. Beleza? E agora aqui, ó, é onde a gente consegue fazer o alter para adicionar uma constraint do tipo foreign key, né? Entre o código pedido do itens pedido e o código pedido da tabela pedidos. Então é dessa forma que a gente consegue fazer o alter de um relacionamento, né? Nesse caso aqui a gente está fazendo um ADD, né? Um add aqui, ó, adicionando. Ok? Beleza. Bom, Unique Key, né? Qual que é a vantagem dela? A Unique Key ela tem basicamente as mesmas características de uma chave primária. Ela tem que ser um valor único, porém, ao contrário da chave primária, a Unique Key ela pode ter um único valor nulo dentro da sua tabela inteira, tá? Um só. Se você fazer inserção de um nulo na tabela, depois você não pode mais fazer. É estranho, mas o SQL considera que esse valor nulo tem que ser único também. Tá? Isso no SQL, no Oracle não. No Oracle você consegue inserir valores que sejam diferentes entre eles e pode inserir vários nulos. Agora, é característica do banco. Tá? Exatamente, o SQL procura, tem nulo? Tem, então só pode ter um e já era. No Oracle não, ele está entendendo que quando você deixa ela como unique, os valores precisam ser únicos, mas os nulos não, os nulos ele poderia estar deixando fazer inserção. Tá? Então, tem essa diferença entre bases aí. Tá? Bom, criando aí uma constraint unique, né? A gente tem aqui então, ó, um create table teste empresa, né? CNPJ razão social. Aonde está aqui meu comando de unique? Aqui, ó. O unique, apesar de ser único, tá, pessoal? Ele não é um campo obrigatório. Se você colocar um not null unique, ele começa a ser obrigatório e começa a ser único. Tá? Aí ele começa a ter quase as características da chave primária. Ele só não vai ser cluster nesse caso aí. Aí, not null você já não consegue mais, null você não consegue mais fazer inserção nesse campo, se você colocasse. Tá? Bom, aqui, né, tabela com nomeação, constraint unique mais uma vez. Primeiro a gente vai dar um drop nela, ó, que é o que a gente já existia, só para a gente testar novamente. E dar um create desse cara aqui, ó, que é mais incrementado. Colocamos o nome mais uma vez, constraint, UK, empresa CNPJ, unique de CNPJ. Dessa forma a gente adiciona um campo unique na sua tabela que não tem nada. Ok? Então, fazendo essa execução, ó, já temos aí. Tudo bem? Bom,
E aqui agora a gente vai testar, né, esses valores Unix aí, se realmente estão funcionando. Então, ó, Ctrl Z, insert into teste empresa, values, ó, o CNPJ aqui, 0000000000000000, tá? E o segundo insert, ele vai estar tentando fazer também, ó, com o mesmo. Vamos ver se ele vai deixar, né? Então, insert, beleza, o primeiro fez a inserção, o segundo, que está repetindo somente o CNPJ, mas, está repetindo na verdade o CNPJ e o nome da empresa, mas a chave dele mesmo, ele é número 1, número 2, isso ele não está se repetindo. O que ele fala aqui, ó, violation of unique key constraint UK empresa CNPJ. Então a gente está tentando o quê? Burlar uma constraint dele dessa forma aí. E ele obviamente está barrando, não está deixando. Correto? Apesar de ser um recurso poderoso, poucas pessoas utilizam. Tá? Poucas pessoas utilizam essa parte do Unique aí mesmo. Ok? Bom, implementando uma constraint default, né? A gente já tinha comentado algo como, né? Caso eu não faça a inserção dos seus dados, né, manualmente, eu posso deixar um padrão. Supondo que a maioria dos meus clientes sejam daqui do estado de São Paulo, eu poderia já deixar então de cara o estado como se fosse de São Paulo, né? Se eu não inserir nada, obviamente vai ser incluído São Paulo. Se o cliente digitar algum estado, vai ser priorizado o estado que ele digitar. Tá? Como nós criaríamos esse cara aqui, ó? Create table test cidade. Tá? Desk cidade varchar de 30, char 2 constraint def uf default sp. Def uf é o nome da minha default, tá? Poderia ser pk underline alguma coisa. Poderia ser xxaa underline alguma coisa. É o nome. Def underline uf default sp. Então, se ninguém fizer a inserção de dados utilizando, né, o campo F, então não tem passado nada de parâmetro, ele vai lá e vai inserir o São Paulo por padrão. Correto? Vamos tentar então ver esse cara aqui, ó. Insert into, correto? Ó, até aí, né? Nada demais para a gente fazer a inserção. Bom, aqui, ó, vocês estão vendo que a gente especificou o estado, né? No caso aqui, Santa Catarina. E agora aqui, ó, a gente está especificando o estado. A gente só está especificando o código da cidade e o nome da cidade, mais nada. Correto? Então agora eu vou dar um executar aqui, ó. Opa. Teste.cidades. Ah, não tinha criado, tá? Criei agora. Então, inseri o primeiro registro. Inseri o segundo registro. Porém, quando eu tenho aqui o meu rótulo de Jundiaí, ó, eu não tenho nenhuma cidade colocada. O que é para o SQL Server fazer? Pegar do default. Na construção da tabela, pegar do default. Não tenho nada especificado, então vai lá e insere o que o default mandar. Se a gente for agora vir aqui, ó, mesmo eu não inserindo SP aqui, ó, estão vendo? Eu vou dar um select. E falhou, select. Oi? Ah, desculpa. É no execute aqui, ó. Desculpem. Então aqui a gente tem, ó, o SC que foi colocado ali, ó, né, no comando. E o SP?
O SP não foi colocado na inserção padrão. Aqui, ó o comando aqui, ó, não tem SP. Porém, o que ele está entendendo? Não tenho SP, não tem nada, na verdade, nesse campo, vai fazer inserção default, ó, que é SP. Então, já está embutido na tabela isso daí. Tá? Esse cara, ele não é tão, pelo menos eu vejo, né, na minha visão, só banco de dados, ele não é tão útil. Geralmente, quem faz essa parte de ser o dado default ou não, é o RP que, na verdade, vocês dão manutenção, tá? Bom, aqui, simplesmente a gente está fazendo o que? A inserção de mais alguns dados na tabela. Né, ó. Cidades. Então, insert into. Beleza. Cidades aqui, então, ó. Tem os dois. Correto? Por quê? Porque agora aqui eu já tenho os campos aí já preenchidos, né? Legal. Existe uma constraint chamada check. Não sei se vocês lembram desse cara. O check é como se fosse o que? Uma consistência, né? Se pode fazer inserção se o valor em si seja maior do que 70, 80. Né? Eu posso fazer uma inserção se a data de operação é igual a hoje, por exemplo. Então, esses pequenos cheques, a gente pode colocar ele dentro já da tabela também, para poder estar fazendo o quê? Uma parte mais limpa aí, né, dos seus dados, guardando uma parte mais limpa. É possível fazer cheque de diversos jeitos, mas os mais comuns, obviamente, né, são utilizados símbolos aí que a gente já está careca de ver. Menor, maior, maior, igual, menor, igual a, diferente ou... Tá? Bom, então, essa é a parte dos cheques. Fazendo aqui, então, o exemplo, quando a gente está trabalhando com os checks constraints. Insert into test stock, né, ó, id int not null, datamov date constraint default df datamov default get date. Aqui então, ó, eu já estou falando, se eu não passar nenhum campo datamov, já insere a data atual do sistema para mim nesse campo, né, ó. Outro cara aqui, tipo de movimento, shard1 constraint ck tipo move, check, tipo movimento igual a e ou, que é o or aqui, tipo movimento igual a s. Nesse campo aqui, que eu tenho um shard1, eu só posso colocar ou s ou e mais nenhum outro valor. A consistência é direto na tabela, ó, né? Estoque mínimo. O estoque mínimo, ele é uma constraint inteira, né? Porém, o valor do estoque mínimo que você está inserindo tem que ser maior do que 0. Então, ele tem que respeitar todos esses campos para poder fazer a inserção. Senão, já era, vai ficar barrando e você não consegue fazer. Tá? Aqui, por exemplo, ó, o valor do produto é uma constraint ck valor prod, né, ó. Constraint, ó, check, na verdade. Valor prod maior que 0. End, valor prod menor do que 10.000. Constraint, ck stock max. Check. Estoque max tem que ser menor ou igual ao estoque mínimo mais 50. Então, são várias regrinhas aqui que a gente coloca dentro da tabela para não o seu dado não ficar inconsistente. Tá? Dá trabalho fazer isso daí, dá trabalho também testar. Porque todos os cheques que você faz, você vai ter que ir lá e tentar fazer o quê? Algumas inserções e ver se ele realmente vai estar tratando como você combinou aí certinho. Tá? Bom, implementando as constraints, vamos executar esse cara aqui, né? Beleza, temos o teste estoque. Bom,
Aqui vai acontecer o quê? A gente vai tentar fazer algumas inserções propositalmente erradas, para justamente tentar fazer o teste, ver se aí tá funcionando como a gente previu aí na criação da nossa tabela. Tá? Então aqui, ó, erro no tipo de movimento. Insert into teste estoque, aí todos os meus campos da tabela, values 1, A, 10, 1 e 100. São esses caras aqui, ó. Vamos tentar fazer a execução? Opa, não deu. Por que que não deu? The insert statement completed with check, ó. CK tipo movimento. Então, eu estou tentando inserir um dado que não corresponde a esse cara aqui, o CK tipo movimento. Oi? Ele precisa ser EOS, de entrada ou saída. Correto? Então, ele dá o conflito e, beleza, não vai deixar inserir enquanto você não conseguir fazer o quê? A alteração. Vou fazer aqui no S, então eu troquei, ó. Agora, então, provavelmente ele vai me deixar fazer. Ah, eu estou fazendo aqui embaixo, ó. Eu estou consertando. Correto? Em vez de alterar aqui, ó, eu vou rodar aqui embaixo. Ou E ou S, agora aqui embaixo tá fazendo, ó. Beleza. O 2 aqui eu vou tentar fazer a inserção. Provavelmente para conseguir, e aí beleza. Esses campos, então, a gente pode pegar, obviamente, deixar consistidos para que os dados fiquem mais limpos, né? Mais uma vez, isso daqui ajuda bastante, mas geralmente não é feito no seu banco de dados, é feito na aplicação. Por quê? Porque na aplicação você tem mais flexibilidade em configurar o seu campo e consistir. Aqui, por mais que seja fácil, ainda não tem tanta flexibilidade igual a aplicação tem para manipular os seus dados aí. Ok? Bom, temos aqui mais um check constraint, vamos tentar implementar. Aqui, ó, ele vai dar erro de estoque mínimo. Ó, que vai ser esse cara aqui. Ele vai ter que dar o erro no estoque mínimo, então eu não sei. Bom, vamos ver. Estoque mínimo é o segundo campo, primeiro, segundo, terceiro campo, que é esse cara aqui, ó, de 10. De 0, na verdade, né? Ó, mais uma vez, então ele pega e barra para você esse acesso. Não está respeitando todas as regras, não faz a inserção. Tá? E, obviamente, aqui agora a gente está consertando já a ocorrência. Respeitou, faz a gravação. Tudo bem? Mais uma vez, aqui, ó, ele não vai estar respeitando justamente quem? O valor. Aí, ó. Insert into teste estoque. Esse valor aqui, ó, 0, é um dos caras que não pode também acontecer pela criação da tabela. Se a gente for tentar aqui, ó. Beleza, já está dando a mensagem. Lá no .NET ou no Java, se vocês implementaram eles, a tabela, né, com try, catch certinho, você tem como fazer a exibição desse erro aqui, tá? Ó. Então, na hora que o cara pegar e fazer a inserção lá através do aplicativo, né, e não conseguir, obviamente, o cara vai ficar lá boiando até você pegar e dar uma luz para ele do que ele errou. Você pode pegar essa própria mensagem aqui e exibir para ele. O que o SQL retorna pode ser mandado lá para a aplicação. Aí, obviamente, fica um pouco mais fácil saber, né, o que está acontecendo com os seus dados aí. Correto? Fazendo com try, catch, finally, aí coloca faz aquele razor, né, para ele pegar e disparar o erro e tal, né, dá um print nesse cara e já era, ele consegue pegar e mostrar para você, tá, a mensagem e o código de erro, tá? Bom, então aqui a gente está consertando o nosso erro, ó. Beleza, tá lá fazendo agora a alteração dos dados. Bom, e aqui é o último cara aqui, só para a gente fazer o do estoque massa.
insert into, teste estoque, né, ó. Estoque máximo está aqui, ó, a partir do 1, 2, terceiro campo, 1, 2, terceiro campo. Nesse caso aqui, ó, eles estão colocando o valor de 100. É um valor muito alto, pelo que ele está falando aqui. Aí depois, obviamente, corrigindo aqui o valor, ó, agora o valor é de 10. Beleza, está passando. Os 10, então, né, já foram registrados aí. Tudo bem aí, pessoal? Sim? Legal. Bom, em um slide a gente acaba aqui. A parte de implementação de constraints. Essa aula, eu não sei, mas não sei se estava nessa ou nas próximas. Mas nos semestres passados essa aula eu costumava pegar e fazer justamente o quê? Encher uma tabela inteira de dados com seus relacionamentos. Após essa inserção de dados, relacionamentos, eu fazia um exercício do pessoal pegar e fazer a alteração, por exemplo, numa tabela. Fazer a inserção de um campo. Tá? Por quê? Porque era para simular justamente o quê? Que a sua tabela de produção do seu banco, ela vai estar em conexão e vai ter dados sendo alterados naquele momento que você está dando manutenção. E alguns realmente, a gente deixava tipo 3 alunos fazerem numa única tabela. Tá? Enquanto um mexia, ele pegava e fazia o quê? Dava bloqueio exclusivo, os outros não conseguiam, justamente para simular esse ambiente. Tá? Dessa vez eu não trouxe, mas eu vou tentar achar o exercício e depois eu tento disponibilizar para vocês. É muito mais difícil que a gente dar manutenção quando se tem usuário online lá dentro, tá? Porque justamente a parte de bloqueio acontece bastante. Então, na hora de dar alter table numa tabela, dependendo do tamanho, cara, nossa, é a pior coisa de todas. Você vai ficar lá esperando até todo mundo sair do modo compartilhado dela. Tá? Beleza até aqui, então, com essa parte? A gente vai partir para outra, então. Olha, deixa eu ver aqui onde está a minha aula de índice, cara. Olha, é para eu conseguir dar essas duas partes para vocês, tá? Vamos ver se o índice vai estar aqui. A compressão de dados tá. Usuário e login tá. Seria importante. Eu não sei se eu vou conseguir por causa do tempo, mas se eu não conseguir, eu deixo um vídeo pelo menos gravado para vocês tentarem dar uma olhada, tá? Porque realmente é muito pouco tempo para bastante matéria. Índice é um assunto importante quando a gente trata, por exemplo, de tuning. A gente quer deixar a nossa consulta mais rápida. Se você não sabe fazer a leitura de índice, você não consegue deixar ela mais rápida. Tá? Apesar do SQL ter melhorado muito o otimizador dele, ainda é possível deixar as consultas, obviamente, mais rápidas entendendo o índice. Tá? Aplicando essa parte de entendimento, né, do índice, você consegue verificar se pode ou não ser melhorado. E geralmente dá. Tá? Índice, assim, é um assunto legal, mas ele é maçante. Eu, pelo menos, acho. Por quê? Porque você vai ter que ver uma série de gráficos, por exemplo, quando ele faz aqui, ó. Eu vou dar um select aqui, por exemplo. Eu tenho aqui, ó, um include actual plane. Deixa eu ver onde está agora o ícone desse cara. Ó, include actual plane execution, né? Execution plane. Na hora de eu executar esse cara aqui, ó, ou qualquer coisa, não precisa ser só select. Ele vai me montar um plano de execução aqui, ó. Nesse caso aqui, como eu tenho poucos dados, eu acredito que seja isso. Não sei se eu criei. Deixa eu ver. A minha tabela, por exemplo, de estoque, eu acredito que ela não tenha
sido colocado chave primária. Se ela não foi colocada chave primária, o que ele está fazendo? Ele está dando 100% de table scan. O que é o table scan? Ele está pegando linha por linha da sua tabela e está trazendo para você. Isso daqui, quando uma tabela é pequena, ele faz também. O SQL Server vai lá e utiliza o table scan. É mais fácil, às vezes, ele pegar tudo do que ele ficar executando um algoritmo. É mais barato ele executar tudo em processamento. Isso, beleza, aqui na nossa tabela, ele fez rápido. Agora, imaginando que ele faça uma um table scan numa tabela aí das suas 100 mil, 200 mil linhas, é coisa pra caramba. Aí você vai ver que você vai sentir que a consulta vai demorar. Tá? Então, é muito saber analisar disso daqui. Tá? A parte de índice que a gente tem, a parte de execução de planos. Ok? Beleza. Vamos para o próximo cara aqui. Ó. Opa. Vamos partir para B. Programação e Transact. Bom, Transact SQL é a linguagem, né, de banco de dados da Microsoft. Como o SQL é o banco mais conhecido da Microsoft, Microsoft implementou o Transact como se fosse uma extensão. O Transact SQL ele só é suportado pelo SQL Server, assim como o PL/SQL ele é suportado somente pela Oracle. Então, cada fabricante de banco de dados eles provém suas próprias extensões de programação para banco, tá? Quando a gente fala de programação, pessoal, ele é bem esse conceito do que a gente já viu já em programação estrutural, tá? São poucos os bancos, no caso do SQL não, eu acredito que o Oracle, ainda mesmo sendo a última versão, não tenha. Como você fazer a criação de classes realmente, tá? Na programação que vocês aprendem hoje, tradicionalmente, a parte de orientação a objetos já é a base, né? Para vocês programarem. Em banco de dados, você não tem esse objeto classe realmente, tá? No Oracle, o que mais se aproxima à classe são as packages, que a gente chama. No SQL Server não tem esse conceito. Tá? A gente só vai desenvolver procedure, function e outros objetos aí, mas classe mesmo a gente não consegue tão fácil assim. Tá? Você teria que ser um banco de dados orientado realmente a objetos, e aqui a gente está num objeto relacional. Tá? Bom, em Transact SQL eu tenho controle de fluxo, variáveis locais, declaração, funções, suporte ao processamento de data, string, né? Fazendo aí processamentos matemáticos. Temos condicionais, tá? Ou seja, basicamente o que uma linguagem de programação tem aqui no Transact SQL, a gente vai ter também, obviamente, com um pouco mais limitação, né? Para a gente poder fazer declaração de variável no Transact SQL, declare arroba nome do variável, tipo da variável. Arroba nome da variável, pessoal, ele vai ser o nome, na verdade, da sua variável, tá? E o arroba é colocado justamente para quê? Para indicar que ele é uma variável dentro do Transact SQL. Tipo de dado, tipo da variável. Qualquer tipo que o SQL Server tenha, né, nas tabelas, ele é suportado. Int, float, varchar, nchar, correto? Exemplo, declara arroba número int, declara arroba nome varchar de 40. Já era, já estamos declarando aí variável dentro do SQL Server. Fácil, né? Não é nada de especial aí do que vocês já não fizeram, correto? Bom, para se atribuir valores dentro de uma variável,
Existem dois meios. O Oracle ele só oferece um, mas o SQL tem dois. Set, arroba, o nome da sua variável, igual ao valor que você quer atribuir. Então, por exemplo, aqui, set, arroba, número igual a 10, o valor 10 vai ser atribuído à variável, arroba, número. Set, arroba, nome igual a José da Silva, o valor José da Silva vai ser atribuído à minha variável nome. Correto? Então, é desse jeito que a gente declara aí. É possível nós verificarmos qual o conteúdo dessa variável através do comando select. Select o nome da minha variável, ele vai lá e vai fazer a impressão para mim. Ainda é possível a gente utilizar um comando chamado print. Tá? Ele vai fazer a impressão, obviamente, do quê? De variáveis e constantes. As constantes vão ser as strings, tá? Colocados entre aspas duplas. Mas é dessa forma aí que a gente consegue, então, mostrar um valor de uma variável no transact SQL. Select, arroba. A instrução Go. Eu não sei se vocês já viram alguns scripts aqui que eu já mesmo faço, mas para que ele serve? Ele sinaliza o final de um lote de instrução para o SQL e para utilitários do SQL Server. O que é um final de um lote de instrução? É quando eu tenho vários comandos a serem executados em lote. Tá? Então o Go, ele vai lá e faz o quê? Ele efetiva naquele momento e manda para o servidor. Então se eu executei insert int, talalá, talalá, na linha de baixo, insert int, talalá, talalá, tenho lá mais uns 4 comandos e o último cara eu coloco o Go. O SQL vai fazer o quê? Ele vai fazer sequência de comandos para depois realmente pegar e efetivar. Se eu fizer um create table, embaixo counter table e só no final colocar o Go. Então, geralmente o Go ele é utilizado para comando DML, de manipulação. Insert, update, delete, ou select não, né? Mas insert, update, delete. Não em tudo. Quando você está dando uma instrução create table, alter table, ele já precisa efetivar. Por quê? Porque você não consegue segurar esses comandos de DDL, né, de definição de linguagem, só para você na sua sessão. Então, a hora que você já dá o create, ele tem que liberar para todo mundo a tabela que você criou. Agora, os dados não. Os dados você consegue reter para você. Por isso que o Go ele pode fazer isso daí. Qual que é a utilização? Vamos supor que você tenha lá um script que faça a inserção de 1 milhão de linhas. Tá? Você tenha lá um script, você gerou, sei lá, um script para fazer a inserção de 1 milhão de linhas na sua tabela. Legal. Se você ficar colocando Go em cada um deles, cara, cada um vai demorar um certo tempo. Em vez de fazer isso, a cada 100 registros, por exemplo, você coloca um Go. Então ele vai pegar esse lote de 100 e vai efetivar no seu servidor. E assim sucessivamente. Se você não colocar, se acontecer alguma coisa no meio, ele pega e vai desfazer toda a transação. Supondo que você está na linha 500 mil de 1 milhão. Caiu o seu servidor, o que vai acontecer? Na hora de voltar, você vai ter que reprocessar tudo de novo. Tá? Existem algumas coisas aí que a gente consegue pegar e fazer alterações. Esse caso aí do script de 1 milhão, já aconteceu bastante comigo. Não é só isso que vai, na verdade, afetar a velocidade que você vai te fazer mais rápido, tá? Uma coisa que ajuda bastante é aquele cara lá no SSMS aqui, ó, alterar o modo dele, do seu banco. Botão direito, propriedades, option. Ó, o recovery model, isso daqui é muito importante. Aqui nesse caso aqui está como full, né? Recuperação completa. Existe a possibilidade de mudar para esse cara aqui, ó, bulk logged. O bulk logged é justamente quando eu tenho inserção em massa de dados
né, em grandes quantidades, ele não fica registrando no arquivo LDF registro a registro. Ele pega realmente esse conceito de lote e trabalha com lotes. Tá? Então, isso daqui dá muita diferença. Se a gente tem base de dados DW, né, que é um carregamento aí de dados às vezes pesado, cara, você tem que trabalhar com esse cara, que senão fica muito lento essa parte de importação de você fazer no seu banco. Tá? Mas é um conjunto de coisas. O Go é um deles, isso daí é outro, e assim vai. Bom, o Go não é uma instrução Transact SQL, é um comando reconhecido por utilitário CMD e o SQL Editor em códigos SQL Server no Management Studio. Geralmente você utiliza o Go justamente quando você tem scripts a serem executados. Tá? Quando a gente está rodando lá no SSMS, basicamente a gente não vai ter diferença de ter ou não. Quando a gente está rodando em script, colocando lá os comandos em um arquivo e pedindo para o SQL Server ler esse arquivo e executar, e sim, realmente ele começa a dar um pouco de diferença. O Go é um comando utilitário que não exige nenhuma permissão, pode ser executado por qualquer usuário, uma instrução Transact SQL não pode ocupar a mesma linha que um comando Go. Ou seja, na hora que você digitar o Go, ele tem que ser sozinho. Tá? Não pode estar na mesma linha que os outros comandos. Dentro do meu Transact SQL existe o if e else, como qualquer linguagem de programação que você já conhece. É um controle condicional de fluxo básico usado, um Transact SQL, impõe condição na execução de uma instrução Transact SQL. A instrução que segue a palavra-chave if e sua condição será executada se a condição for satisfeita. A instrução booleana retorna true. Tá? Então, o if é exatamente o que vocês já conhecem aí dentro de linguagem de programação. If, tarará, else, ou if, else, né? Ou só o if também. A palavra if é else opcional, introduz outra instrução, no caso é o senão. Se if não for satisfeita, a expressão booleana retorna false. Já era. Não executa nada que tiver dentro desse comando aí. Nesse caso aqui, ó, if @valor igual a 10, print, o valor é igual a 10. Else, print, o valor é diferente de 10. Então, esse cara aí é um exemplo de if else que a gente tem. Tá? Mais uma vez, aonde vocês vão pegar esse valor aqui, ó? Qualquer coisa que vocês coloquem já era. Né? Você poderia estar colocando lá um set nele, né? Declara, vai dar um declare, @valor do tipo int, set, né? @valor igual ao valor que você está colocando e depois utilizando ele aí no processo normal do seu if. Correto? Bom, begin e end são palavras reservadas para a linguagem de controle de fluxo que significam início e fim. Né? Lembram-se dos blocos lá do C que você coloca entre abre e fecha chaves? Esse é o exemplo que a gente tem de begin e end. Se eu tenho um bloco de comandos a serem executados e não em várias linhas, ele vai ter que estar em begin e end para a gente poder pegar e executar em conjunto esses comandos. Tá? Ó, nesse caso aqui, if select count de asterisco from cidade maior do que 0, begin. Print, existem cidades cadastradas, verificar antes de cadastrar. Se não, else, print, não existem cidades cadastradas. Correto? Bom, se você fosse fazer isso daqui na aplicação, o que vocês teriam que fazer? Lá no Java ou lá no .NET, vocês lembram dos detalhes aí, alguns passos desses comandos ou não? O if também, mas vamos supor que você queira pegar a quantidade de cidades dentro de uma base. Como que vocês teriam que fazer? No .NET vocês teriam que pegar e abrir um data reader, não é? Fazer a conexão. Nesse caso aqui, o registro ele vai estar retornando um único, né?
Eu não lembro qual é o componente, mas tem um componente certo para ele retornar um único valor. E aí comparar esse valor se ele é maior do que zero. Aqui no banco você dá o select direto. Ó. Ele já entende que isso daqui vai me retornar um valor e eu vou comparar esse retorno de valor com zero. E já era. Tá? Então nesse caso é mais prático, é mais fácil você programar em banco do que programar na linguagem em si. Correto? Eu só posso colocar um end se eu tenho um begin. O if não tem um end if. No Oracle tem. Tá? No SQL não, no Transact não. Ele só tem um end se tem um begin. Tá? Bom, existe obviamente os comandos de repetição, de laço, né? No SQL Server, no caso, existe o while, repete uma instrução, bloco de instrução, desde que a condição especificada permaneça verdadeira. Pode ser utilizado internamente as palavras break ou continue, certo? O break ele vai fazer o quê? Parada, sai do meu laço. O continue ele volta na instrução de avaliação, logo no início, né? Para ser avaliada a minha condição novamente, né? Então, break provoca a saída do loop mais interno, todas as instruções que aparecem depois do end, que marcam o final do loop, serão executados, e o continue faz com que o loop, while, seja reiniciado, ignorando todas as instruções depois da palavra continue. Exemplo aí de laço, declare contador, set arroba contador igual a 1, fiz a declaração de um arroba contador aqui, ó. Inicializei o meu contador como 1, while, arroba contador menor do que 5, então como ele já é 1, beleza? Ó. Begin, print contador, set igual a, set arroba contador igual a arroba contador mais 1. Se eu não tenho essa linha aqui, ele vai ficar num laço infinito e nunca vai parar. Oi? Se eu não tiver esse cara aqui, o set. Porque é ele, na verdade, que está controlando, né? O meu laço aqui, ó. Como que eles sabem que a estação lá acabou de ir para baixo para retornar para o Eu tenho o begin aqui, ó. O begin e o end. Então ele vai saber por esse cara aqui, ó. Nesse caso, sim, porque eu tenho mais de um comando. Se eu tivesse um único, não seria obrigatório. Exatamente. Aí é onde ele sabe qual é o aonde está sendo a terminação. Tá? Então, nesse caso, quando tem dois comandos, o begin e o end está forçando isso. Tem um comando só, posso ou não colocar o begin e o end. Tá? Beleza. Aqui um exemplo de break continue, né? Mais uma vez tem o meu contador, while, arroba contador menor do que 5, print contador. Set contador igual a arroba contador mais 1, if arroba contador igual a 4, break. Sai fora do meu laço. Enquanto então ele vai fazer a primeira, a segunda, a terceira, a quarta vez. Se o contador é igual a 4, break. Ele vai para onde? Para depois do end aqui, ó, e continua executando. Então a quinta vez não vai existir para esse cara. Correto? Vai fazer a impressão do 1, 2, 3 e 4 só. E não vai até o 5 nesse caso aqui. Beleza aí? Não, obviamente não é uma lógica tão boa, né? Utilizar um comando break desse jeito, porque você está quebrando a sequência lógica realmente do seu laço. Mas às vezes é necessário. Bom, e aqui agora o continue. Declara arroba contador int, set arroba contador igual a 1, while arroba contador menor igual a 5. Beleza, até aí. Begin int, print arroba contador, set arroba contador igual a contador mais 1. É esse cara aqui então que está incrementando ele. Continue. O primeiro cara aqui, ó, ele já vai dar o continue. O que vai acontecer? Ele vai executar esse cara aqui, ó. Não vai executar nada e vai avaliar de novo. While arroba contador menor igual a 5.
print arroba contador, set arroba contador mais 1, contador passou para 2, continue, e assim vai. Quando ele vai executar esse cara? Não executa. Ele não, exatamente, ele sempre vai mandar o continue a avaliar o while aqui, ó. E esse código aqui, se tivesse mais linhas para baixo, nunca vai ser executado dessa forma. Correto? O break é mais comum, né? Na verdade, a gente utilizar. O continue é um pouco mais difícil você estar empregando aí nas lógicas, mas de qualquer forma, as duas formas elas não são boas para você programar, vamos dizer assim, fazer parte e implementar a sua lógica. Preferencialmente, as melhores saídas aí seriam com else, if e else mesmo. Bom, existe também a palavra case, né, dentro do, como existe o if, existe o case. Só que o case, ele é mais utilizado dentro da onde? Dentro da própria select, que é o que a gente já viu, né? É avaliada, é usada para avaliar várias condições, retornar um único para cada condição. Não irá substituir o if else, pois é geralmente utilizado dentro de um comando select. Então, se eu tenho vários ifs, né, para serem avaliados numa única variável, dentro do meu select, beleza, eu consigo utilizar o case. Fora dele não tem no transact. Você vai ter que utilizar o ifzão mesmo lá e comparar. Tá? É uma limitação da linguagem, isso daí não tem jeito. Tá? Então aqui, ó, exemplo dentro de um select. Select business IT, first name. Eu não costumo colocar assim, mas funciona, tá? E-mail igual a case, e-mail promotion. When zero, then no. When null, then yes. Else others, end. O end termina aqui o meu case. Tudo que eu tenho de retorno aqui, ó, vai para dentro do meu e-mail aqui. Ele vai exibir um campo ali chamado e-mail e vai substituir. Se o valor tiver 0 na tabela, ele vai mostrar não. Se o valor tiver 1, ele vai mostrar yes. Se for qualquer outro valor, ele vai mostrar others aqui, ó. Tá? Então é um select mesmo que você pega e aplica. Correto? Beleza. Transaction. Bom, o Transaction SQL, obviamente, né, é a linguagem da Microsoft e ela tem a parte de transação. O que é a transação mesmo? É a abertura de sessão, na verdade, né, para que seja colocado vários comandos e sem concomitar automaticamente. Transação é uma única unidade de trabalho. Se a transação tiver êxito, todas as modificações de dados feitas durante a transação serão confirmadas e se tornarão parte permanente do banco de dados. Se uma transação encontrar erros e precisa ser cancelada ou revertida, todas as modificações de dados são apagadas. Então, essa parte da transação, né, a gente vai ter que fazer o quê? Mandar o SQL trabalhar com isso. Por quê? Por padrão, ele não faz isso. Por padrão, ele já comita automaticamente. E aqui eu não dei o exemplo de transação, né? Tudo bem, eu vou pôr lá, mas o exemplo seria o quê? Né? A gente pegar e fazer o quê? O nosso famoso begin transaction aqui, ó. Esse cara aqui, depois dele, os nossos comandos. Insert, into, tabela, update, set, delete from, vários comandos. Se eu quiser realmente efetivar, né, eu dou um tal de commit. Se eu não quiser efetivar, eu posso desfazer todas as minhas transações com um cara chamado rollback. Correto? O SQL Server, se você quiser trabalhar desse jeito, você precisa colocar esses comandos aí. O Oracle já não é assim. O Oracle já é padrão. Você não precisa nem dar begin entrando. Automaticamente deu insert, já está em transação. E aí você tem que dar o commit. É obrigatório você dar o commit. Senão você perde o que você fez na sua sessão. Tá? Mas, enfim. É uma parte bem interessante aí do Transact. Tudo bem aí, pessoal? Sim? Legal, então. Então,
O básico de Transact SQL é isso daqui. Obviamente, né, tem muito mais coisa no Transact SQL. Tem uma parte que a gente não viu aqui ainda, mas que se chama cursor. O cursor em TSQL, ele é uma das partes fortes aí quando eu quero manipular linha a linha do meu dado, linha a linha da minha tabela. Vamos ver aqui, ele não vai mostrar um quadrinho, né, que quando o cursor quando você trabalha com o cursor, realmente como ele tenta, na verdade, passar para você. O cursor é o seguinte: supondo que eu tenha que trabalhar linha a linha da minha tabela e não mais um conjunto de linhas igual o SQL faz, a gente começa a trabalhar com esse cara. O cursor em si, na verdade, ele é usado o tempo inteiro. O SQL, para fazer um select, update, delete, né, ou um update, ele precisa de trabalhar com o cursor. Só que é tudo implícito, né? Ele vai lá e faz isso, sem você perceber. Mas é cursor que ele está trabalhando, tá? Se você quiser controlar um pouco mais o seu dado, você vai ter que utilizar esse cara aqui. Bom, como, por exemplo, supondo que eu tenha essa tabela ali, ó, purchasing.vector, tá? Aqui a gente está colocando um select asterisco from para pegar toda a nossa tabela. Então ele está pegando todas as colunas e todas as linhas dessa tabela. Então eu tenho 10, supondo que eu tenha lá 10 colunas por 100 linhas, todo o meu select aqui, certo? Que a gente está dando aqui, ó, nesse cara, ele vai para uma variável, que é o que a gente chama de cursor. Essa variável aqui, ó, vai ser esse cara, vem de cursor. E o que é essa variável? São os dados de todo o seu select que você puxou. Seriam assim, 100 linhas pelas 10 colunas. Correto? A partir do momento que eu coloquei isso numa variável que tem todos os dados, eu consigo apontar o meu cursor, eu consigo trabalhar, na verdade, o meu cursor para onde eu quiser. Existem fases do cursor, tá? Nesse caso aqui, ó, a gente está falando para ele fazer um open, ou seja, abrir. Quando eu dou um open no meu cursor, o ponteiro dele vai para onde? Vai para o primeiro registro da minha tabela. Então, se eu tenho lá 100 linhas, vai para a linha 1. Correto? O que eu consigo fazer? Eu consigo, por exemplo, dar um print, certo? Na minha declaração, na minha variável vem-de underline cursor, certo? Ponto alguma coisa. Ponto nome, ponto endereço. O que é esse ponto nome, ponto endereço? São os campos desse cara aqui, ó. Nome, endereço, bairro, cidade, UF, CEP. E assim sucessivamente. Ou eu consigo pegar essa linha, por exemplo, e jogar numa outra tabela. Eu poderia estar fazendo um insert into, tá? Purchasing.vector 2, né? Values, e aí os valores desse cara aí. Correto? Eu consigo manipular uma linha de cada vez, coisa que no insert, no update ou no delete não dá. No insert, no update e no delete, para eu fazer isso, o que eu tenho que fazer? Mexer com a chave primária. Só que você não vai ter todos os valores de chave primária a todo momento. Correto? Daria para você fazer um programa, obviamente, para você ficar fazendo isso. Se você der um select, mesmo assim, tem que ser com cursor, não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Eu estava pensando em colocar, por exemplo, fazer um select de from pessoas, legal. Como que eu passo essa quantidade inteira de IDs para uma variável? A única variável que eu tenho é ou tipo tabela ou cursor para trabalhar com isso. E aí depois fazer um while com isso daí, né?
para ele ir de registro a registro e manipulando, mas mesmo assim é muito trabalhoso, não dá tão fácil. Então o cursor nesse caso é o melhor, é a melhor alternativa. Eu tenho bastante integração de banco de dados, por exemplo, que eu vou lá e começo a trocar dados entre eles. Só que, além de fazer a troca de dados entre bancos, o que a gente faz? A gente faz um log de quais dados estão sendo inseridos naquela tabela naquele momento. Tá? Então, na hora que a gente dá um select para saber quais os dados que vão ser transportados de uma base para outra, né? Beleza. Com o cursor eu consigo linha a linha e verificar se aquele dado realmente está consistente. Caso esteja consistente, faz a inserção na tabela intermediária, certo? E dessa inserção gera um arquivo de log. Eu vou lá e escrevo no arquivo realmente de log que o SQL Server controla também. O arquivo de log, na verdade, é um arquivo TXT mesmo. A gente só tem que habilitar o SQL para escrever arquivo texto no sistema de arquivo. Tá? E depois, obviamente, dá para você pegar e mandar, inclusive, por e-mail esse arquivo de log aí para as pessoas verem que ele executou. Tá? Então, dessa forma você tem mais controle quando você faz essa parte de migração. Né? Se eu fosse trabalhar com insert e into, beleza, daria também, e é até mais rápido. O problema, eu nunca vou saber, só com isso, quais registros foram inseridos tão facilmente. Eu tenho que ficar consultando em base de dados, coisa que às vezes pode ter caído uma energia no meio, ou a rede pode ter se perdido, já era. Aí eu nunca vou saber realmente o que aconteceu. Tá? Então, a parte de cursor é um cara bem importante, muito importante dentro do Transact SQL para a gente poder pegar e trabalhar. Tá? E não só o Transact, né? O SQL Server tem o TSQL e o Oracle tem o PLSQL. O Oracle também tem a parte de cursor dele, tá? Que é mais, inclusive, poderosa. Correto? É importante. Quem vai trabalhar com banco saber trabalhar com esses caras aí. Tá? É o que muitas vezes a gente chama de ponteiro também de banco, que não deixa de ser. Existe um cara aqui, um comando que a gente não comentou. O que é esse fact next from? Tá? O vem de cursor é a minha variável. Vocês estão vendo que ele vai aparecer aqui também. O fetch next é justamente para ele ir trocando os valores das minhas variáveis cada vez que o meu cursor for para a linha de baixo. Então, o fetch next é o carregamento da próxima linha de dados para dentro dos meus cursores, que a gente chama. Tá? Então, isso daqui é um loop, ó. Tá? A gente está dando um open aqui, está dando um fetch next. Esse cara aqui ele vai carregar sempre a linha de baixo, certo? Do que o meu select retornou. E é por isso que eu consigo fazer o quê? Um loop, vamos dizer assim, com esse tipo de dados do cursor. Tá? Bom, depois a gente vê um exemplo então desse cara aqui, faltou realmente. Em Transact também existe algumas outras coisas de variáveis de ambiente. Não é variáveis de ambiente, é o arroba, se não me engano. Variáveis SQL, arroba. Então, eu vou achar uma agora aqui. Arroba error, por exemplo, que é uma variável que eu chamo. TSQL.
Ó. Existem já algumas variáveis que já são o quê? Pré-configuradas lá dentro do Transact SQL. Esse cara aqui é um deles, ó, o @error. Tá? Você vai utilizar esse cara para onde? Para poder capturar erros dentro do SQL Server. Qual é o tipo de retorno? O inteiro. Por quê? Porque o SQL ele vai associar um valor inteiro, que é o código do seu erro, e mais a descrição que o erro está acontecendo. Você pode mostrar o erro, por exemplo, para o usuário, através desse cara ali, ó, do @erro. Tá? Quando você captura um erro, quando você utiliza esses caras aqui, ó, um try catch, por exemplo. Então, quais as variáveis que existem? Error line, error message, error procedure, error severity, tá? Tudo isso daqui, error number, error state, ó. Tudo isso daqui são variáveis já que existem dentro lá do Transact e você pode estar utilizando justamente para quê? Para que seja mostrado cada vez que tem algum tipo de erro, alguma delas aí. Tá? Então isso daí são variáveis que facilitam bastante. Ok? Fora isso, ó, esse cara aqui já é um exemplo legal. É possível antes, isso daí é aconselhado, quando a gente está criando script de banco, eu comparar if object id de human resource delete candidates. Esse cara aqui, o vírgula p, pessoal, ele é se o objeto é procedure. Então aqui ele está perguntando, né, se existe um identificador de objeto em um resource USP delete candidate. Isso daqui é o nome da minha procedure, ó, USP. E esse objeto é do tipo procedure. Bom, is not null não é nulo, né? Se ele não for nulo, ele está dando um drop na procedure. Correto? Se não existe, ele vai passar direto e aí vem código novamente. Então, o SQL, ó, ou o if @error aqui sendo usado, é diferente de zero, então print. Aqui ele está printando realmente o significado, mas tem jeito de você printar o código dele. Aqui, ó, cast de @error var @znichar, né, ó. Isso daqui está sendo impresso o quê? Está sendo impresso o código do erro para vocês lá dentro do código Transact. Se vocês estiverem dentro de um .NET, ele vai mostrar para vocês qual é o que aconteceu aqui. Tá? Então, essas variáveis aqui elas são bem utilizadas também. Tá? O Transact em si, com poucos comandos você consegue fazer bastante coisa. Tá? Mas tem algumas particularidades que são esses outros comandinhos aqui. Beleza? Legal, pessoal. Depois do intervalo, então, a gente continua, tá? Oi.